exclusiva com o meia do Flamengo, falando sobre alguns assuntos importantes, essa última temporada, mas as temporadas, né, dele no Flamengo. E vamos começar com um trechinho do Arrascaeta, então, falando sobre o Peñarol, o time de coração do Arrascaeta. E a gente já traz, inclusive, o Caê Mota aqui para participar desse papo. Eu sou torcedor e torço muito, mas independentemente do time que eu sou torcedor, eu estou defendendo uma instituição, um clube, e sempre vou tentar dar o melhor. Pode jogar bem, pode jogar mal, faz parte. A gente não fez bons jogos, mas é parte da vida, a gente não vai ganhar sempre. E tem para tudo, né? Tem limites. A gente, obviamente, se sente um pouquinho chateado por tudo isso, porque, assim, desde que eu cheguei aqui no Flamengo, eu já joguei com o joelho machucado mais de um mês. Viajava da seleção direto para jogar, nunca puse um pero para não estar, sempre tentei dar tudo o melhor que eu podia dentro do campo para o Flamengo. Então, às vezes tem torcedores que não entendem tudo isso, mas faz parte da vida. A gente tem os conceitos claros de lo que é, da pessoa que eu sou, então para mim isso não muda nada. Se em momento essencial às vezes pode ficar um pouquinho chateado, mas faz parte. Por exemplo, já nas férias, já coloquei a camiseta de Peñarol, jogar na pelada com meus amigos. Isso para nós é algo natural de lá. Mas de ser torcedor a ir contra o time que você está, tem muita coisa. Primeiro, tem muita falta de ética, respeito pelos seus companheiros, torcedor, a instituição. Então, assim, comigo isso não aconteceu. Com meus companheiros tenho total certeza tampouco. E assim, a gente ganhou a Copa do Brasil, a gente agora é os craques. Então, isso é o que eu vejo do brasileiro, que às vezes lhe falta um pouquinho mais de equilíbrio. E a gente, bom, como já falei, tem que saber lidar com essas coisas. Eu já falei com meu agente, a única coisa que me faltou a mim na minha carreira é jogar por um clube que eu era torcedor, que era Peñarol. Mas a gente sabe também que não se pode ter tudo na vida. E como um dia eu falei para Landim, chamei para falar a ele e falei assim, presidente, se tenho a possibilidade, eu quero me aposentar aqui. Depois aí vai ser com vocês. Eu sou muito novo ainda, tem muita coisa ainda por acontecer. Mas a cidade, o equipo, Flamengo, é uma conexão muito forte. E cada vez que eu vou no Maraca e estou lá na torcida, eu falo, tá louco, eu quero estar lá dentro jogando por essa camisa. Assim que a verdade que bueno, eu estou muito feliz aqui também. Falei do tempo dele, do quanto mudou o Arrascaeta nesse período, né? Personalidade, a importância dele para o time, o lugar dele na história do clube. O que já deu para trazer assim, um pouquinho desse personagem agora em 2024? Não, acho que foi a entrevista, foi a entrevista mais longa que ele deu desde que chegou ao Brasil. A gente, o Abre Aspas, é um quadro nosso aqui do GE. Fiz em parceria com o Fred Gomes, com o Rafael Zarco, a gente tentou abordar assuntos de futebol, mas também além do futebol, né? E ele acaba que o tempo inocentou o Thiago Neves, né? A lista do Thiago Neves, quando o Arrascaeta sai do Cruzeiro para o Flamengo, diz que ele é muito tímido, que tem que ter cuidado com isso. Isso virou meme porque o Arrasca em campo demonstrou sempre muita desenvoltura e ele mesmo fala que realmente ele é um cara que ainda luta contra a timidez e que ele faz terapia para cuidar disso. É um tema importante que ele aborda essa questão da saúde mental. Ele fala que a própria esposa dele falou que ele precisava fazer porque ele guardava muito os sentimentos, as impressões, e ele hoje se sente até um pouco mais líder do elenco do Flamengo e realmente é muito mais desenvolto com as palavras e com as atitudes. Então, acho que isso é muito legal e muito interessante a forma como ele encarou todo e qualquer tema com muita tranquilidade, né? A gente aqui no Brasil ainda tem uma cultura do melindre, assim, quando se aborda temas um pouco mais delicados, assim, né? E no futebol, de modo geral, e ele fala abertamente da questão do porquê que ele, sim, muitas vezes não consegue performar no Uruguai como ele performa no Flamengo, do porquê dele nunca ter ido para a Europa. A gente pergunta a ele até fala também da questão do Bielsa, que o Suárez chegou a escancarar, e ele fala que realmente foi um choque muito grande a parte comportamental do Bielsa, e muito pelo contraste com o Maestro Tabárez, que era o técnico anterior, que era muito mais humano, e ele entendeu assim que eles precisavam mesmo colocar, lavar a roupa suja, que isso no Uruguai tem sido encarado de maneira muito madura, assim, que ele tem visto evolução, mas eu achei muito interessante a forma como ele olha para si,
ele diz que quando o Bielsa chega, já vira para ele e fala o seguinte: o Riquelme comigo não jogou. Ele falou, cara, tô morto, o Riquelme que é meu ídolo, que é minha maior referência. Não jogava, mas o Bielsa, ao mesmo tempo que fala isso para ele, chama ele, mostra vídeos, tenta mudar um pouco da intensidade que ele admite não ter. Ele fala, cara, o meu estilo de jogo, ele combina muito mais com o futebol brasileiro do que com o Uruguai. Mas aí é um problema do Bielsa, né? Você tem o Riquelme não joga, o problema é do técnico, né? Vamos combinar, né? Pô, um craque daquele, você fala assim, o Riquelme comigo não joga. Valeu, Bielsa. Você pode ser o louco que for, mas aqui não. Você com o Riquelme não treina. Até pra loucura tem limite, né? Pô, que isso, cara? E aí ele fala isso, que ele entende que o futebol dele casa muito mais com o futebol brasileiro, mas que ele tem tentado ser intenso sem a bola, essa questão toda, e a questão da Europa, ele diz que ele acha que o momento dele de ir para a Europa era quando ele veio para o Flamengo, mas ele fez uma autocrítica, uma leitura de que ele não estaria pronto para ir para lá, que ia ter que amadurecer muito lá, e que aqui no Flamengo ele teria muito mais capacidade, além de se desenvolver como atleta, de disputar títulos. Ele fala que no Cruzeiro chegou uma hora que eles ganharam duas Copas do Brasil em seguida, mas ele não via muita perspectiva de ir além disso, isso que fez com que ele viesse para o Flamengo, mas ele encara com muita maturidade até o próprio tema inicial, que é o jogo do Peñarol. A torcida do Flamengo, em alguns poucos casos, obviamente, colocaram em xeque ali a conduta do Varela e do Arrascaeta naquela eliminatória da Libertadores. Ele fala de peito aberto, fala que ficou realmente incomodado, que lá a cultura de você revelar o seu clube e falar é diferente, que aqui não é bem assim, mas enfim, ele encarou todo o tema de peito bem aberto. O Arrascaeta me lembra um pouco o que era o Conca, né? A gente chegou a cobrir o Conca no dia a dia lá e tinha aquela máscara do tímido lá perante a imprensa, externamente, mas que internamente ele que era uma justificativa para não dar entrevista, não né? dar entrevista, não falava assim. Nunca. Agora, é uma atrocidade alguns torcedores do Flamengo imaginarem que o Arrascaeta não jogou a Vera contra o Peñarol porque estava enfrentando o Peñarol. Toda a história que ele já tem no Flamengo. Exatamente. A gente viu a temporada desse ano, né, e trouxemos a comparação do ano a ano, porque esse ano, ainda que tenha ficado fora de 30 jogos do Flamengo, ainda foi o líder de assistências, né, e foram 10 assistências e 11 gols, ainda foi muito participativo, mas... Eu acho que a maior questão do Arrascaeta é física. Ele não consegue ter uma regularidade física no Flamengo. Não sei, alguma coisa acontece, porque ele não consegue. Ele começa muito bem o ano, aí tem um período de baixa por questões físicas, aí depois ele recupera um pouco mais na reta final. Ele não consegue ter, assim, sei lá, 40, 50 jogos no mesmo nível físico. Talvez seja uma questão orgânica mesmo, assim, aí não tem jeito. Mas o fato é que desde que ele chegou ao Flamengo, ele nunca conseguiu, né? Talvez em 19, talvez tenha conseguido e tal, uma regularidade, assim, pela questão física mesmo, né? Difícil não passar um ano sem ter uma lesão. Ele fala que em 22 a questão da pubalgia realmente castigou muito ele. Ele fala, cara, eu saí do Maracanã, eu tinha que puxar a minha perna para colocar no banco do carro, porque eu não conseguia, era muita dor. Esse ano teve também a questão do joelho, mas ele fala, eu hoje sou mais profissional do que em qualquer fase da minha carreira e eu entendo que daqui para frente tem que ser cada vez mais... Corpo, né? Cada vez mais para cuidar. Ele demonstrou uma empolgação grande com o Felipe, falou, agora com o Filipinho, agora eu acho que vai ser ainda melhor. Aí fala, tem a questão da amizade, mas a gente se separa muito bem. Ele brinca com o Jorge Jesus também, que é um trecho legal da entrevista, que ele chama aquele velho maluco, a gente sente saudade dele e tudo mais. Enfim, é um bate-papo que eu ouso dizer que a torcida vai ver o Arrascaeta como nunca viu, assim, numa conversa. A conversa em si foi 1h30 praticamente, mas a gente tem vários trechos no GE, enfim, todas as nossas mídias, é bem interessante. Vocês já tinham soltado o desejo dele de vestir a camisa 10? Vestir a camisa 10, por sinal, ele fala abertamente, ele diz, cara, eu até chamei o Bruno Spindl também para conversar, falei, enquanto o Gabriel estiver aqui, você nem conta comigo para isso, mas agora que ele já disse que vai embora, ele fala, tô esperando a 10, ele fala assim, eu acho que até joga uma responsabilidade que não, fica meio que inimaginável que não seja ele esse camisa 10. Tem uma questão do Arrascaeta que eu acho que foi um tema que o Gabriel levantou na entrevista de segunda-feira ao Podpah, que ele... E assim, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Assim, o Arrascaeta hoje, ou talvez 1 ou 2 anos atrás, que mercado ele encontraria na Europa? Primeira prateleira? Dificilmente. Segunda prateleira? Não sei que tipo de segunda prateleira poderia pintar para o Arrascaeta. Então o Gabriel levantou esse tema. Eu prefiro ser consagrado no Brasil, disputar título, ser campeão de Libertadores, disputar título brasileiro, do que ficar vagando de clube em clube na Europa, é o 10º lugar. Henrique, né? Saiu do Betis e virou um monstro aqui da história do Botafogo. E o Arrascaeta, acho que tem um pouco isso também. Eu acho que pesa também um pouquinho contra o Arrasca o trabalho dele na seleção. Como ele não conseguiu uma consolidação, não conseguiu uma Copa consistente, por exemplo, embora tenha tido chances, janelas, acabou que o timing passou ali também por isso, né? Porque o futebol europeu às vezes olha para o cara com mais atenção quando ele se prova no mais alto nível, que é no ambiente de seleção, e performa.
ainda existe um certo preconceito com o futebol que se joga aqui. A não ser que o jogador seja muito jovem, quando são jovens, né? E aí acaba já indo antes de protagonizar aqui. Mas o Arrasca, tecnicamente, para mim, não deve a alguns dos principais jogadores da Europa. A questão também da intensidade tem a ver, porque lá é menos admirado. O próprio Riquelme não jogou também no futebol europeu com tanto destaque. No Villarreal um pouco mais, no Barcelona nem tanto. Então acho que essas coisas acabaram pesando para ele não ter sucesso lá. Mas não importa muito. Ele continua sendo imenso aqui. Exato. Os dois clubes que defendeu no Brasil, foi protagonista, foi destaque. Cara, super campeão no Brasil. É o estrangeiro com mais participação em gols no Brasileirão, é o estrangeiro com mais títulos da história, enfim, acabou E se ele ganhar um título ano que vem, nessa estatística que o Flamengo adotou, ele vira o jogador mais vitorioso da história do Flamengo, ao lado do Bruno Henrique, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que deve se valorizar como carreira. E tem também um ponto financeiro, né? Acho que o Flamengo de 19 para cá, quando a Arrasca na época era uma das principais ou a principal compra da história do nosso futebol, essa prateleira que você fala que seria a segunda prateleira, que está falando talvez do que? De um Bet, de um Sevilha e tal, não pagaria para um Arrascaeta o que o Flamengo paga já desde 2019. Então, além da questão esportiva... A independência financeira dele aconteceu no Flamengo, certamente. Bem, entrevista completa lá no GE. Globo, outros trechos muito legais dessa entrevista com a Arrascaeta. Fica o convite aí para assistir a entrevista completa, porque tá muito legal mesmo esse papo aí, esse outro lado também um pouco que traz o Caê Mota do Arrascaeta. E tem também entrevista exclusiva com um jogador brasileiro, porque afinal de contas, no domingo, depois de 8 anos, a gente tem a despedida do Adriano Imperador. Batalha final, como ele tem chamado. Né? Depois de não ver mais Didico nos gramados, apenas na internet, né? Apenas oferecendo carisma, ele vai oferecer futebol também no próximo domingo, nessa despedida oficial dos gramados. Que personagem. E por falar no personagem, o Richard Souza conversou com exclusividade com o Adriano e a gente traz um trechinho aqui também. Eu estava já em Miami, antes de ir para Miami, já estava quase que parando já mesmo, entendeu? Mas eu tive essa oportunidade de ir para lá, e eu, como nunca tinha ido para Miami também, para mim era um sonho também realizado, né? E aí achei a ideia legal e acabei indo, né? Sabendo que era a 3ª ou 4ª divisão, mas para mim não importava, era só para jogar mesmo e ter uma experiência também lá nos Estados Unidos, né? Então, mas aí logo depois eu vi que não era mais para mim, sabe? Eu não estava mais preparado para aturar tudo de novo. Então, eu resolvi voltar ao Brasil e rescindir o contrato. Eu não sinto falta, porque eu acho que eu fiz até onde eu pude fazer. Se as coisas não estão dando certo, então você tem que ser homem também para recuar, né? Se afastar daquilo que não está mais fazendo o bem para você, né? Não é fazer o bem, não era uma coisa que era como eu era pequeno, sabe? Quando eu comecei a jogar, que tinha aquela autoestima lá em cima, que eu tinha que conquistar minhas coisas, conquistar meu espaço na seleção, não era mais a mesma coisa, né? Então, isso acaba também te desanimando. Nem queria falar, não sou muito de me gabar, não, mas eu acho que eu cheguei perto ali porque eu mereci realmente, sabe? Eu perdi pro Shevchenko na época. Então, eu fiquei chateado, não, que o Shevchenko é um craque também, né? Mas eu tinha ganhado muito mais título do que o Shevchenko na época e deram a bola de ouro para ele, né? Eu não sei se era porque eu era novo ainda, então o pessoal, espera mais um pouco, daqui a pouco ele vai. Mas Deus sabe o que faz. Mas eu não guardo mágoa. Para mim, o Flamengo foi a base de tudo, né? Onde eu consegui conquistar uma posição no profissional e logo depois ser convocado para a seleção principal, já com 18 anos. E 19 para 20 anos já estava na Itália. Então, para tu ver que as coisas para mim aconteceram muito rápido. Então, o Flamengo para mim foi a base disso tudo. Até hoje, às vezes, também não acredito, cara, assim, sabe, o tanto de carinho que as pessoas têm por mim, né? Como eu falei, eu acho que porque as pessoas veem que eu sou eu mesmo. Sempre quando eu dou entrevista, sempre quando eu falo das minhas polêmicas, sempre quando eu falo da minha felicidade, então, eu sou aquele cara ali, eu não sou duas pessoas de chegar, hoje eu não fiz isso, mas mentira, eu tinha feito, não. Então, eu sempre quis passar para as pessoas aquilo que realmente eu sou, entendeu? Eu acho que isso também conta muito com as pessoas. Hoje em dia tem criancinha que nunca me viu jogar, cara. Quando me vê, começa a chorar. E eu não entendo. Entendeu? Então acho que os pais, né? Olha só, vê esse cara aí, ó. Fez muita coisa para a seleção brasileira, no time onde ele jogava. Então é gratificante. O melhor parceiro de ataque? Ou o melhor parceiro que você já teve? Ronaldo.
Ronaldo. Não tem como. São tantos, pô. Um gol mais importante para mim, inesquecível, vai ser a Copa América. E o mais importante foi contra o Real Madrid, meu primeiro jogo no Bernabéu. O mais casca grossa, aquele que tu fala. Maldini. Maldini. Eu também dei trabalho para ele, mas ele era danado. Copa América e Copa das Confederações. Acho que a camisa da seleção não tem preço. Nada contra o que eu ganhei no clube, mas seleção é seleção. Excelente aí, trechinho da entrevista do Richard Souza com o Adriano. Lembrando, a gente vai fazer um intervalo aqui no Seleção, o Caio Mota vai continuar com a gente. Tava nessa também com o Richard lá e tem os bastidores também bem interessantes. Tá se colocando em tudo também, hein? Tá em todas, né? Tá se colocando em tudo. Filho, tô tabelando, tu me abandonou pra minha dupla. Cara, o Adriano é espetacular, cara. Caio continua com a gente, porque já a gente vai falar de Seleção Brasileira, tem Neymar, né? Tem assunto aí também pra gente falar de seleção. A gente vai fazer um intervalo, mas com o convite, vocês estarão nessa domingo, né? Sim, estaremos lá no Maracanã. Flamengo Legends contra Amigos da Itália, uma espécie de Flamengo e Inter de Milão com os O jogador amigos mais autêntico que eu cobri em 27 anos de reportagem foi o Adriano. Mais autêntico. Um personagem incrível, assim, que fez parte da minha vida profissional, porque ele estava subindo para o profissional do Flamengo e eu estava começando a minha carreira na Globo. Então, eu consegui acompanhar mesmo, assim, a minha trajetória é meio que paralela do Adriano, assim, no futebol. Então, é um personagem, assim, que eu tenho um carinho imenso por ele sabe disso. Mas é uma história, assim, maravilhosa, assim. A história de vida do Adriano no futebol, assim, vale muito a pena, assim. É um cara incrível. E domingo, então, com participação de Romário, de Wagner Love e muitos outros, tem a partida. Depois de tanto tempo, a oficial despedida do Adriano Imperador, às 5 da tarde, domingo, aqui na tela do Sport TV. Tudo ao seu tempo. No Flamengo de Luiz Eduardo Batista, o BAP, a reestruturação vai ser tocada com calma. No chamado processo de transição, a primeira missão é mapear obrigações e compromissos firmados pela gestão atual. Com previsão de apenas R$3 milhões no caixa no fim do ano, BAP e seus apoiadores já sabem que vão ter que pisar no freio em relação a altos investimentos, especialmente no primeiro trimestre de 2025. Por isso, reestruturação significa e até rima com profissionalização. Com um pente fino na questão financeira, o clube vai entender até onde vai poder investir no futebol. Por enquanto, os alvos são encargos executivos. E nós aí tivemos uma proposta sufragada de Flamengo, que é uma proposta de profissionalização, de remodelação do estádio, de manutenção de uma competitividade esportiva sem nos tornarmos SAF e também de construção do nosso estádio. O BAP tem defendido isso tudo a partir de uma profissionalização de ponta a ponta. O terreno para o estádio, por exemplo, vai ter custo de R$170 milhões. Alcaraz, um valor de $20 milhões. Investimentos altos para um clube que não fez nenhuma venda no segundo semestre. Por isso, a nova gestão já avisou aos fornecedores para não assinar nenhum novo acordo até janeiro, sob pena de rescisão. A posse vai ser apenas no dia 18 de dezembro. Mas o novo Flamengo busca a reestruturação fora das 4 linhas para depois tentar reforços para o campo. Tudo ao seu tempo.